Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou explicar a multiplicação entre duas matrizes. Então, como que nós calculamos a multiplicação entre matrizes? Qual a primeira orientação? Para a gente definir um produto da matriz A, produto é multiplicação. A multiplicação da matriz A com a matriz B só é possível, tá? Se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, nós sabemos que para você identificar uma matriz, a ordem dela ou o tipo dela é dado por M vezes N, linha vezes coluna, para você identificar a ordem da matriz, tá? Nesse caso, para você calcular o produto, ou seja, a multiplicação entre duas matrizes, o valor que aparece aqui na coluna tem que ser o mesmo valor que tiver aqui na linha da outra matriz, tá? E outra característica, o resultado dessa multiplicação vai dar uma matriz de ordem. Aqui nesse caso, o número da linha vai ser o mesmo número de linhas de A. E o número de colunas vai ser o mesmo número de colunas de B. Então, vai fazer a multiplicação de matrizes, primeira coisa você vai olhar, a coluna de A é o mesmo valor da linha de B? É, então dá para fazer. Qual vai ser o resultado dela? Vai ser o número de linhas de AB, do produto delas, o número de linha vai ser o mesmo número de linhas da matriz A, que é a primeira matriz. E o número de colunas vai ser o mesmo valor da matriz B. Vamos fazer um exemplo agora com números. Então, tem a matriz A, 3 por 2, multiplicando uma matriz B, 2 por 2. Então, qual foi a característica principal para se fazer uma multiplicação? Então, o valor da coluna de A, que aqui no caso é 2, tem que ser no mesmo valor da linha da matriz B, 2. São valores iguais. Então, pode-se fazer a multiplicação por matrizes. Qual vai ser o resultado da multiplicação dessa matriz A com a matriz B? Vai dar qual tipo de ordem? Qual tipo ou qual a ordem dessa matriz? Então, nós sabemos que o resultado da multiplicação da matriz A pela B vai ser uma matriz com número de linhas de A, que aqui no caso é 3, com o número de colunas de B, que aqui no caso é 2. Então, o resultado da multiplicação dessas duas matrizes vai dar uma matriz de ordem 3 por 2. Então, eu peguei o número de linhas de A com o número de colunas de B. Esse é o resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Tá? Então, vamos fazer o cálculo. Para calcular, você vai pegar a linha da matriz A e multiplicar pela a primeira linha, né, da matriz A e multiplicar pela coluna da matriz B. Então, cada um vai multiplicar pela ordem.
Então, o primeiro número é o 3, você vai multiplicar por 3. 3 vezes 3. E vai adicionar a multiplicação do outro número. 2 vezes 6. Então, você pegou o primeiro elemento, multiplicou pelo primeiro elemento. Você pegou o segundo elemento da mesma linha e multiplicou pelo segundo elemento da primeira coluna. Tá? Aí você criou o quê? Duas multiplicações e você vai somar o resultado delas. Você vai calcular o 3 vezes 3 e somar com 2 vezes 6. Depois, você vai fazer 5 e o 0, que é a segunda linha. Vai fazer conta com qual? Com a primeira coluna também. Nós estamos formando a primeira coluna da matriz. Então, nós vamos usar todos esses valores e multiplicar pela primeira coluna. Então, eu multipliquei a primeira linha pela primeira coluna, eu vou multiplicar a segunda linha também pela primeira coluna e a terceira linha também pela primeira coluna, tá? Então, eu peguei o 5 e multipliquei por quem? Pelo primeiro elemento, 3. Vou pegar o 0, que tá na sequência, e multiplicar por quem? Pelo segundo, tá? E aí, o que eu vou fazer? O resultado dessa multiplicação eu vou somar. Partimos para a terceira linha. Terceira linha, vou multiplicar também pela primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as linhas da matriz e multiplicar pela coluna, todas elas pela mesma coluna, para formar a primeira coluna da matriz, do resultado. Tá bom? Agora, para montar a segunda coluna, eu vou pegar linha por linha e fazer a mesma coisa, só que multiplicando dessa vez a segunda coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha, é o 3 e o 2, e eu vou calcular na segunda coluna para formar a segunda coluna da matriz. Então, eu vou pegar 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Eu vou pegar a segunda linha e vou multiplicar da mesma forma pela segunda coluna. Então, não vai mudar aqui os valores que eu vou multiplicar, só vai mudar as linhas. Então, vai ser 5 vezes 1 mais 0 vezes 2. Terceira linha, 1 vezes 1 mais 4 vezes 2. Para formar a segunda coluna. Aí, você resolve. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 6, 12. Embaixo, 5 vezes 3, 15. Mais 0 vezes 6, 0. 1 vezes 3, 3. Mais 4 vezes 6, 24. Na segunda coluna, isso aqui é a primeira coluna. Na segunda, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5, mais 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1, mais 4 vezes 2, 8. Aí, formou a segunda coluna. Agora, é só adicionar. 9 mais 12, 21,
15 mais 0, 15. 3 mais 24, 27. Segunda coluna, 3 mais 4, 7. 5 mais 0, 5. 1 mais 8, 9. Vamos tentar, então, uma outra maneira se você ainda não entendeu. Você vai pegar, para calcular, as duas matrizes. Você vai copiar a primeira coluna inteira, colocar o sinal de multiplicação e um espaço. Você vai colocar o sinal de mais e o valor da segunda coluna inteira e colocar o sinal de multiplicação, tá? Mesma coisa na segunda coluna. Você vai copiar a primeira coluna, multiplicação, espaço, sinal de mais, e a segunda coluna, multiplicação, espaço. Aí você vai fazer a continha. Esses aqui, para você formar a primeira coluna, todos você vai multiplicar pela primeira coluna de B. Então, aqui vai ser sempre 3 e 6. Você vai colocar o 3 e o 6. O 3 e o 6. Calcula primeiro a multiplicação e depois o resultado você soma. Aqui, na segunda coluna, você vai colocar os valores da segunda coluna. Vai ser a mesma. 1, 2, 1, 2. Primeiro a multiplicação e soma o resultado. Tá bom? Aí eu vou passar exercícios para vocês tentarem fazer. Boa aula!